Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. A polícia recebeu uma ligação de um parque de trailers em Clyde, nas proximidades. Um morador havia notado um Chevrolet preto desconhecido estacionado no local, com os vidros embaçados e o motorista em lugar nenhum. O carro estava ali havia algum tempo, sem se mover. Quando os policiais chegaram para investigar, rapidamente determinaram que o carro pertencia a uma mulher. Mas o que encontraram dentro foi chocante. O corpo sem vida de Heather Bogle foi encontrado no porta-malas de seu próprio carro. Ela estava espremida com força no espaço, posicionada de uma forma que sugeria que havia sido feito um grande esforço para escondê-la. O porta-malas estava trancado. O carro em si estava estacionado de maneira organizada, como se quem o tivesse deixado ali tivesse tomado muito cuidado para não chamar a atenção. A condição do corpo de Heather levantou imediatamente várias questões. Heather havia sido brutalmente espancada. Sua pele mostrava sinais de traumatismo causado por objeto contundente. Suas unhas estavam cortadas de forma anormalmente curta. Seu cabelo havia sido cortado de maneira grosseira. E seu corpo havia sido limpo, como se alguém tivesse tentado apagar evidências para encobrir a cena. Ela havia levado 2 tiros, de uma forma que sugeria violência calculada em vez de um acesso de fúria aleatória. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Nos cantos tranquilos do noroeste de Ohio, entre pequenas cidades e longos trechos de terras agrícolas, os ritmos da vida diária seguem em um compasso constante, quase reconfortante. É um lugar onde todos parecem conhecer uns aos outros. Vizinhos acenam de suas varandas. A lanchonete local sempre se lembra do seu pedido e as histórias se espalham rápido, especialmente aquelas que começam com tragédia. Mas antes que o nome de Heather Bogle se tornasse sinônimo de uma das investigações mais perturbadoras da história recente de Ohio, ela era simplesmente conhecida como uma mãe dedicada, uma mulher trabalhadora tentando construir um futuro melhor para si mesma e para sua jovem filha. Heather Bogle nasceu e foi criada no condado de Sandusky, Ohio, uma região onde as oportunidades são limitadas e a classe trabalhadora forma a espinha dorsal da sociedade. Desde jovem, Heather era conhecida por seu sorriso brilhante, sua resiliência silenciosa e seu forte senso de lealdade às pessoas de quem gostava. Ela não era alguém que buscava atenção ou drama. Mantinha seu círculo de afetos próximo e concentrava a maior parte de sua energia em sua família, especialmente em sua filha Mackenzie. Ser mãe solteira trazia seus desafios, mas Heather abraçava esse papel com um senso inabalável de propósito. Sua filha era o centro de seu mundo. Cada decisão que tomava, cada emprego que aceitava, cada noite mal dormida e cada manhã cedo que enfrentava. Tudo era feito pensando em Mackenzie. Amigos de Heather frequentemente a descreviam como alguém que nunca desistia, mesmo quando as probabilidades estavam contra ela. Seja lidando com turnos cansativos ou enfrentando problemas pessoais, ela fazia tudo com uma determinação silenciosa. Perto do fim de seus 30 anos, Heather começou a sonhar com algo mais para si e para sua filha. Recentemente, ela havia voltado a estudar para conseguir um diploma de enfermagem, uma área que se alinhava ao seu senso de cuidado e responsabilidade. Ela queria estabilidade não apenas financeira, mas também emocional. Depois de anos de turbulência em relacionamentos e de lutar para pagar as contas, a enfermagem oferecia um caminho real, uma chance de dar a Mackenzie uma vida que ela nunca tivera. Para sustentar esse sonho, Heather trabalhava à noite na fábrica da Whirlpool em Clyde, uma grande empresa e uma das maiores empregadoras da região. O trabalho não era glamouroso. Era um serviço pesado, físico, em ambiente fabril. Mas pagava as contas e, mais importante, oferecia um horário que permitia a Heather frequentar as aulas durante o dia. Sua vida tornou-se uma rotina cuidadosamente equilibrada. Trabalhar à noite, cuidar de Mackenzie, estudar, arranjar tempo para ler quando possível, dormir entre os compromissos. Apesar das pressões diárias, Heather nunca perdeu o senso de humor nem sua capacidade de se conectar com as pessoas. Ela era reservada,
mas tinha uma empatia profunda por aqueles ao seu redor. Amigos e colegas frequentemente a descreviam como quieta, mas atenciosa, com uma mente afiada quando se abria. Ela não tinha tempo para dramas e não estava interessada em ser popular. Heather era pé no chão, focada no essencial: sua filha, sua educação, seu futuro. Mas Heather tinha camadas que não eram imediatamente aparentes. Como muitas pessoas tentando reconstruir suas vidas, ela havia experimentado dor, relacionamentos que não deram certo, frustrações emocionais, momentos de incerteza sobre o futuro. Alguns que a conheciam de perto diziam que ela havia terminado recentemente um relacionamento amoroso difícil. Embora Heather raramente falasse sobre sua vida pessoal, aqueles ao seu redor percebiam que ela estava tentando se afastar de pessoas que traziam instabilidade ou conflito para sua vida. As redes sociais ofereciam uma janela para a mente de Heather. Sua página no Facebook, como a de muitas novas mães, estava cheia de fotos de sua filha, frases de incentivo e publicações ocasionais que insinuavam a luta sob a superfície. Mensagens sobre recomeçar, sobre não olhar para trás, sobre lutar pela vida que queria. Para um estranho, essas postagens poderiam parecer reflexões comuns. Mas para aqueles que a conheciam melhor, revelavam uma mulher tentando, realmente tentando, assumir o controle de sua história. Heather estava próxima de concluir seu curso, prestes a se formar em enfermagem. Suas longas noites na fábrica estavam chegando ao fim, e a promessa de um novo capítulo era tangível. Ela falava sobre novas metas, sobre possivelmente se mudar, sobre passar mais tempo sendo mãe e menos tempo apenas tentando sobreviver. Já não era apenas sobrevivência, era possibilidade. As pessoas na vida de Heather notaram a mudança. Sua irmã, amigos e colegas comentaram que ela parecia energizada nas últimas semanas. Estava mais focada, mais determinada. Havia conversas sobre entrevistas de emprego, talvez até uma mudança para um lugar melhor. Ela havia investido em si mesma, e isso estava dando frutos. Heather Bogle era simplesmente uma mulher fazendo o melhor que podia para criar uma vida melhor. Ela tinha esperanças, medos, sonhos e, acima de tudo, um amor por sua filha que moldava tudo o que fazia. Ela não era uma estatística, não era um enigma. Era uma mãe, uma estudante, uma lutadora. Então, na manhã de 9 de abril de 2015, ela não voltou para casa. À medida que as horas se transformavam em dias, as perguntas começaram a se multiplicar. Para onde ela tinha ido? Quem ela tinha visto? Por que ninguém havia ouvido notícias dela? Para sua família, especialmente para sua filha, o silêncio era insuportável. E em um mundo onde histórias como a dela muitas vezes se resumem a seus momentos finais, é importante lembrar quem foi Heather Bogle, antes de tudo mudar. O dia 9 de abril de 2015 começou como qualquer outro para Heather Bogle. Mas em 24 horas, as pequenas comunidades unidas do condado de Sandusky estavam abaladas até o núcleo. Em cidades onde todos conhecem todos pelo nome, a violência repentina não é apenas rara, é impensável. Isso fazia parte do que tornava o desaparecimento de Heather tão perturbador. Não fazia sentido. Ela não era imprudente. Não estava envolvida em nada perigoso. Tinha lugares para ir, uma filha esperando por ela e um futuro pelo qual lutava com afinco. Naquela manhã, Heather havia terminado seu turno noturno na fábrica da Whirlpool em Clyde, Ohio. Era pouco depois das 6 da manhã quando deixou o trabalho, saiu para a fraca luz da primavera e seguiu em direção ao estacionamento. Seus colegas não se lembraram de nada fora do comum. Nenhum sinal de angústia, nenhuma confrontação. As câmeras de vigilância confirmaram que ela caminhou sozinha até o carro. A partir daquele momento, Heather Bogle parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Quando Heather não voltou para casa naquela manhã, sua família logo ficou preocupada. Ficar em silêncio não era o seu estilo, especialmente quando sua filha dependia dela para sua rotina diária. Ela não apareceu para buscar Mackenzie, não respondeu a mensagens nem chamadas, e seu telefone ficou sem sinal. Com o tempo, a preocupação virou medo. Na noite de 9 de abril, Heather foi oficialmente declarada desaparecida. A polícia começou a procurar em locais onde Heather poderia ter aparecido,
mas nada deu resultado. Sua família imprimiu panfletos com sua foto e os espalhou pela cidade, na esperança de que alguém tivesse visto algo. Colegas relembraram seu comportamento nos últimos dias, tentando encontrar pelo menos algum indício de que ela poderia estar planejando desaparecer. Mas não havia tais sinais. Tudo apontava para o fato de que Heather pretendia voltar para casa, como sempre. Seu carro também não apareceu em nenhum de seus lugares habituais. Câmeras de vigilância nas ruas próximas não registraram seu carro em movimento. Parecia como se ela simplesmente tivesse desaparecido no ar. Postagens pedindo ajuda começaram a surgir nas redes sociais. E embora no início parecesse uma situação trágica, mas talvez explicável, logo tudo assumiu um tom muito mais alarmante. A cada hora que passava, a tensão crescia. Os parentes começaram a ligar para amigos, colegas, ex-parceiros, qualquer pessoa que pudesse saber de algo. O departamento de polícia formou um grupo especial para trabalhar no caso da pessoa desaparecida. Mas apesar dos esforços, não havia vestígios de Heather em nenhum hospital, hotel ou pronto-socorro. Os investigadores não tinham motivos nem suspeitos. Até mesmo seu telefone celular não deu esperança. O sinal desapareceu quase imediatamente depois que ela saiu da fábrica. Mackenzie começou a ter noites sem dormir. Ela não entendia por que sua mãe não voltava para casa. A família tentou permanecer esperançosa, mas no fundo, todos já sentiam que algo terrível havia acontecido. Pessoas que antes nunca tinham conhecido Heather começaram a se preocupar com seu destino, compartilhando postagens e juntando-se às buscas. E então, apenas 24 horas após seu desaparecimento, uma ligação chegou e mudou o rumo da investigação. No dia seguinte, 10 de abril de 2015, a polícia recebeu uma chamada de um parque de trailers em Clyde, nas proximidades. Um dos moradores notou um Chevrolet preto desconhecido estacionado no local. Seus vidros estavam embaçados e o motorista não estava em lugar nenhum. O carro estava parado ali havia algum tempo, sem se mover. Quando a polícia chegou para investigar, rapidamente determinou que o carro pertencia a Heather Bogle. Mas o que encontraram dentro destruiu a sensação de segurança da comunidade. O corpo sem vida de Heather foi descoberto no porta-malas de seu próprio carro. Ela estava espremida com força no espaço, posicionada de uma forma que sugeria que havia sido feito um grande esforço para escondê-la. O porta-malas estava trancado. O carro em si estava estacionado de maneira organizada, como se quem o tivesse deixado ali tivesse tomado grande cuidado para não chamar atenção. A condição do corpo de Heather imediatamente levantou questões. Embora esta seja uma história que precisamos tratar com cautela, é importante compreender a gravidade do que os investigadores encontraram. Heather havia sido brutalmente espancada. Sua pele mostrava sinais de traumatismo causado por objeto contundente. Suas unhas estavam cortadas de forma anormalmente curta. Seu cabelo havia sido cortado de maneira grosseira. E seu corpo havia sido esfregado, como se alguém tivesse tentado apagar evidências para limpar a cena. Ela havia levado 2 tiros, de uma maneira que sugeria violência calculada em vez de um acesso de fúria aleatória. A forma como ela havia sido tratada dizia aos investigadores que não se tratava de um ato impulsivo. Era metódico, controlado, pessoal. A localização do carro apenas aprofundava o mistério. O parque de trailers ficava escondido fora das estradas principais, não muito longe de onde Heather trabalhava. Não era um lugar onde ela costumava ir. As pessoas que moravam por perto não reconheceram o carro, nem ouviram nada fora do comum. Nenhum som. Nenhum sinal de luta. Apenas um carro estacionado, parado silenciosamente na neblina da primavera. À medida que a notícia da descoberta se espalhava, o medo da comunidade transformou-se em luto e confusão. Como algo tão cruel, tão deliberado, poderia acontecer com alguém como Heather? Quem poderia ter feito isso? E por quê? As autoridades agora tinham um caso de homicídio e sabiam desde o início que a pressão seria enorme. Heather não era uma desconhecida. Era filha de alguém, mãe de alguém, alguém que trabalhava ao lado de amigos e vizinhos. O público queria respostas, e queria rápido. Cientistas forenses vasculharam o carro. Recolheram amostras do porta-malas, testaram DNA, verificaram impressões digitais e fibras.
O corpo foi enviado para a autópsia. Levou tempo para obter os resultados completos, mas os primeiros sinais apontavam para uma coisa. Quem fez isso sabia como não deixar pistas óbvias. Não havia suspeitos imediatos. O telefone de Heather estava desaparecido. Sua bolsa também, mas não havia indício de roubo como motivo. Seu carro não havia sido revirado, suas contas bancárias não tinham sido tocadas. Não havia evidência de que tivesse sido levada para ser roubada. Em vez disso, os investigadores começaram a olhar mais de perto para sua vida pessoal. As pessoas que ela conhecia, as pessoas em quem podia confiar. Heather havia estado recentemente em um relacionamento amoroso, que amigos descreviam como vai e vem e possivelmente volátil. Alguns especulavam que havia brigas, tensões, questões de ciúme. A polícia tomou nota e começou a interrogar pessoas de seu círculo íntimo. Um por um, amigos, colegas de trabalho e familiares foram chamados para interrogatório. O caso cresceu. Todas as possibilidades foram consideradas. Seria um crime passional? Teria sido alguém de seu passado? Um ex? Um colega? Um estranho? Alguém que conheceu online? Mas não era tão simples. Quem cometeu esse crime havia tomado medidas para esconder sua identidade. As evidências físicas tinham sido apagadas, ou, pelo menos, tentadas apagar. A localização de seu carro parecia ser deliberada. O telefone de Heather nunca foi encontrado, o que significava que não havia sinais de GPS, mensagens recentes ou chamadas que pudessem guiar a investigação. E havia outra coisa que chamou a atenção dos detetives. A natureza calculada do crime não correspondia a nenhum incidente recente na área. Não havia homicídios semelhantes, nem casos abertos que refletissem esse nível de violência metódica. Isso não parecia ser alguém agindo por impulso. Parecia que alguém já havia feito isso, ou algo parecido, antes. Uma autópsia confirmou a horrível causa da morte. Heather morreu devido a 2 tiros no torso. O relatório do legista também observou outros ferimentos, hematomas, escoriações e marcas de contenção. Mas o momento exato em que essas lesões ocorreram permanecia incerto. O que estava claro, no entanto, era que ela não morreu de forma rápida ou pacífica. Seus momentos finais foram cheios de medo e dor, embora a sequência exata permanecesse envolta em mistério. De volta à cena, o parque de trailers havia se tornado um centro improvisado de atividade policial. Oficiais vasculharam a área, esperando encontrar uma pista, uma testemunha, uma câmera, qualquer coisa. Mas em uma área onde poucas pessoas tinham câmeras de segurança e ainda menos estavam acordadas nas primeiras horas da manhã, havia pouca informação. O carro não tinha danos, nenhum sinal de entrada forçada. Os investigadores acreditavam que Heather havia entrado no carro voluntariamente, ou nunca havia saído dele. Isso apontava para um suspeito que ela provavelmente conhecia. Um rosto que reconhecia. Alguém que tinha acesso a ela, que poderia se aproximar sem causar alarme. Mas à medida que os dias passavam e a investigação chegava a um beco sem saída, o choque da comunidade se transformava em decepção. Online, detetives amadores começaram a especular. As pessoas começaram a sussurrar nomes. Rumores começaram a se espalhar. Alguns verdadeiros, outros frutos do medo. O gabinete do xerife ofereceu uma recompensa por informações. As emissoras locais noticiavam a história todas as noites. A família de Heather implorava por ajuda. Sua irmã, devastada, apareceu diante das câmeras, suplicando ao público por respostas. Ela não merecia isso, disse com a voz trêmula. Nós só queremos justiça. Queremos saber quem fez isso com ela. Mas nos bastidores, os investigadores estavam sob pressão crescente. E as falhas começaram a aparecer. Em sua pressa para levar alguém à justiça, a polícia logo começou a focar em suspeitos que, em retrospecto, nunca correspondiam aos fatos. E enquanto o público achava que o caso estava prestes a ser resolvido, a verdade era muito mais complicada. O verdadeiro assassino ainda estava à solta. E a investigação estava prestes a tomar um rumo que levantaria sérias questões. Questões não apenas sobre quem matou Heather Bogle, mas sobre como o próprio sistema quase permitiu que escapasse. O investigador principal era o detetive Sean O'Connell,
um policial experiente com reputação de tenacidade e fortes instintos. Por fora, ele parecia o homem certo para o trabalho. Mas à medida que as semanas passavam, o que começou como uma busca esperançosa pela verdade lentamente transformou-se em um alerta. Uma história de visão estreita, julgamento falho e dos perigos quando a pressão supera o processo. Desde o início, o detetive O'Connell acreditava que a chave para resolver o caso estava nos relacionamentos pessoais de Heather. E isso não era necessariamente uma má pista. Estatisticamente, a maioria dos assassinatos envolve alguém que a vítima conhecia. Mas o que se seguiu foi uma série de erros que não apenas descarrilaram a investigação por anos, mas também quase permitiram que o verdadeiro assassino escapasse completamente. O'Connell concentrou-se em 3 pessoas do círculo de Heather, todas mulheres. Uma delas era uma parceira romântica recente de Heather, uma mulher com quem ela havia namorado por meses antes de sua morte. O relacionamento teria terminado em termos não especificados. Outra era uma mulher com quem Heather teria trocado mensagens no passado. A terceira era uma amiga. O'Connell passou a acreditar que essas mulheres, individualmente ou juntas, estavam envolvidas na morte de Heather. Mas não havia nenhuma evidência física que apoiasse essa teoria. Nenhum DNA, nenhuma digital, nenhuma testemunha ocular, nenhum rastro digital que as ligasse ao crime. Ainda assim, O'Connell seguiu obstinadamente essa pista. Ele alegava ciúmes, traição, instabilidade emocional e apoiava-se fortemente no motivo, deixando em aberto a questão dos meios e da oportunidade. As famílias das mulheres envolvidas logo ficaram preocupadas. Elas afirmaram que suas filhas estavam sendo alvo de forma injusta e sem motivo. Em certo momento, a polícia chegou a nomear publicamente uma das mulheres como suspeita, o que gerou duras críticas, especialmente quando ficou claro que as provas contra ela eram circunstanciais, na melhor das hipóteses. O que O'Connell não revelou, ao menos ao público, foi que os testes forenses já começavam a contar uma história diferente. As provas de DNA encontradas no corpo de Heather não correspondiam a nenhuma das mulheres investigadas. Na verdade, não correspondiam a nenhum banco de dados policial conhecido na época. Em vez de ampliar o escopo da investigação, no entanto, O'Connell redobrou seus esforços. Continuou a perseguir as mulheres que havia identificado, supostamente ignorando ou minimizando inconsistências forenses. A teoria, ao que parecia, tornou-se mais importante do que o fato. Eventualmente, as tensões internas dentro do departamento tornaram-se grandes demais para serem ignoradas. Surgiram questionamentos, não apenas do público, mas dentro do próprio sistema de justiça. Promotores, incapazes de avançar sem provas concretas, começaram a se preocupar cada vez mais com a direção do caso. E a família de Heather, embora desesperada por justiça, passou a se preocupar com a falta de progresso e a investigação aparentemente unilateral. Então veio o ponto de virada. Em 2017, foi iniciada uma revisão interna sobre a conduta do detetive Sean O'Connell. O que os investigadores descobriram foi profundamente perturbador. Parecia que O'Connell havia ocultado provas, incluindo resultados de DNA, que afastavam a culpa de suas principais suspeitas. Ele falsificou depoimentos de testemunhas, omitiu fatos-chave em seus relatórios e deixou de seguir pistas confiáveis que não se encaixavam em sua teoria. O próprio processo que deveria revelar a verdade foi comprometido por uma intenção equivocada de distorcer as provas para se ajustar a uma narrativa, independentemente de estar correta ou não. O'Connell foi retirado do caso. Pouco depois, foi acusado de adulteração de provas e obstrução da justiça. Em 2018, ele se declarou culpado e foi condenado à prisão. Um momento raro e sóbrio em que um agente da lei foi responsabilizado por minar ativamente uma investigação de assassinato. Para o povo do condado de Sandusky, a descoberta foi chocante. Não apenas uma jovem mãe havia sido assassinada, mas o homem designado para resolver o crime havia conduzido o caso por um caminho errado durante 2 anos cruciais. E durante todo esse tempo, o verdadeiro assassino permanecia à solta. Depois que O'Connell foi demitido e o caso desmoronou, uma nova equipe de investigadores assumiu. Eles começaram voltando ao início, revisando as provas, o laudo da autópsia, rastros digitais, depoimentos de testemunhas e, mais importante,
as evidências forenses. Foi então que algo notável aconteceu. Quando os novos detetives examinaram as provas de DNA, identificaram um perfil masculino no corpo de Heather. Um que havia permanecido sem correspondência por anos. Mas agora, com acesso a bancos de dados maiores e testes mais avançados, surgiu uma pista potencial. O DNA correspondia a um homem chamado Daniel Myers, um colega de trabalho quieto e discreto de Heather na fábrica da Whirlpool. Ele era alguém que havia desaparecido completamente do radar durante a investigação inicial. Não havia razão para suspeitá-lo. Nenhuma ligação óbvia fora do local de trabalho, nenhuma condenação anterior que o associasse a comportamento violento. Ele nunca havia sido interrogado, nunca chamado, nunca sequer mencionado. E, no entanto, seu DNA estava agora indiscutivelmente ligado ao corpo de Heather. Os detetives concentraram-se em Myers, investigando seu passado. O que encontraram foi quase imediatamente alarmante. Daniel Myers tinha um histórico que não havia sido devidamente investigado. Acusações de violência doméstica, comportamento controlador e um lado obscuro que em grande parte passara despercebido. Ele já havia sido interrogado anos antes em conexão com uma morte suspeita, embora nunca tivesse sido acusado. Aqueles que o conheciam o descreviam como manipulador. Um homem que conseguia se manter calmo enquanto escondia algo muito mais sombrio por baixo. A teoria de que Heather havia sido morta por alguém em quem confiava, alguém com quem trabalhava, destruiu as suposições anteriores. Isso não era um triângulo amoroso. Não era um ato espontâneo de ciúmes. Era algo muito mais sinistro. Um assassinato calculado e premeditado, cometido por alguém escondido à vista de todos. 2 anos de pistas falsas, tempo desperdiçado e oportunidades perdidas. Mas agora havia impulso. Havia clareza. E havia esperança de que a justiça finalmente pudesse estar ao alcance. À medida que o processo começou a caminhar para o julgamento, os promotores se prepararam para apresentar o caso. A verdade, há muito tempo enterrada sob falsas suposições, finalmente começava a emergir. Quando Daniel Myers foi preso e acusado do assassinato de Heather Bogle no início de 2017, a história já havia adquirido uma ressonância perturbadora no condado de Sandusky. O que começou como um crime horrível logo se tornou uma lição sobre como a justiça pode ser adiada. Não por falta de provas, mas pelas consequências perigosas de perseguir o suspeito errado. Agora, após 2 anos de desorientação, uma nova equipe de investigadores havia reunido o que acreditava ser a prova definitiva contra o homem que estavam certos de que tirou a vida de Heather. Mas antes que o julgamento pudesse começar, o sistema de justiça precisava desfazer os danos causados durante a investigação original. A má conduta do detetive Sean O'Connell havia colocado quase todos os elementos do caso em dúvida. As provas tiveram de ser reexaminadas, antigas entrevistas revisitadas e estratégias legais adaptadas. Os promotores precisavam garantir que o tribunal não apenas condenasse o homem certo, mas que a condenação resistisse ao escrutínio legal. A integridade do caso agora era tão importante quanto seu desfecho. Daniel Myers, agora acusado de homicídio qualificado e várias acusações relacionadas, declarou-se inocente. Sua defesa argumentou que a presença de seu DNA não significava necessariamente que ele tivesse cometido o assassinato. Eles sugeriram que o contato poderia ter ocorrido antes, ou por meio de transmissão secundária. Mas, para os promotores, esse argumento era irrelevante. Heather não tinha nenhuma relação pessoal conhecida com Myers. Não havia evidência de que eles tivessem se comunicado, trocado mensagens ou se encontrado fora do ambiente de trabalho. Myers nunca havia sido visto com Heather em um contexto que explicasse a natureza íntima do DNA encontrado em seu corpo. Para o Estado, o caso era assustadoramente simples. Daniel Myers, um homem com um passado sombrio e um hábito de controle e manipulação, teve como alvo Heather Bogle. Ele esperou até que ela estivesse vulnerável. Logo após um turno noturno, provavelmente cansada, desprevenida e sozinha. Os investigadores acreditam que ele a atraiu para uma área isolada, amarrou-a e realizou um ataque brutal e premeditado. Em seguida, tentou apagar todas as evidências, cortando suas unhas, cortando seu cabelo, limpando seu corpo. Tudo para evitar ser identificado.
O julgamento começou oficialmente em 2019, 4 anos após a morte de Heather. As emoções estavam à flor da pele na sala do tribunal. A família de Heather, muitos deles vestindo roxo, a cor associada à conscientização sobre violência doméstica, enchia a galeria todos os dias. Sua irmã, Jennifer Bogle, havia se tornado uma defensora vocal da justiça, falando em coletivas de imprensa, dando entrevistas e não permitindo que a memória de sua irmã desaparecesse. Agora, ela assistia enquanto o homem acusado de tirar a vida de Heather sentava-se calmamente diante de um juiz e de um júri. A promotoria apresentou um caso metódico e baseado em evidências. No centro de sua argumentação estava o DNA. Especificamente, um perfil de DNA masculino encontrado no corpo de Heather que correspondia a Daniel Myers. Mas o DNA não era a única evidência. Eles apresentaram provas forenses da cena do crime, registros telefônicos e depoimentos de pessoas que conheciam Myers pessoalmente, particularmente mulheres que descreveram seu comportamento abusivo, controlador e instável no passado. Uma ex-namorada testemunhou que Myers a havia estrangulado durante discussões acaloradas. Outra recordou como ele a isolava de amigos e familiares, exercendo controle psicológico e ameaçando-a quando ela tentava sair da relação. Esses relatos não eram apenas chocantes. Eles ajudavam a construir um padrão comportamental que se alinhava ao perfil psicológico de alguém capaz de cometer um assassinato tão brutal e calculado. A promotoria também enfatizou o planejamento que envolveu o assassinato de Heather. Não foi um ato impulsivo. Desde a forma da execução até a cuidadosa preparação do corpo, tudo apontava para a premeditação. O corte do cabelo, o corte das unhas, a limpeza da pele. Tudo havia sido feito para dificultar a identificação forense. Mas apesar disso, Myers deixou escapar um detalhe crucial. Ele deixou para trás DNA. Quando chegou a vez da defesa, eles tentaram lançar dúvidas sobre a linha do tempo e a cadeia de custódia das provas. Argumentaram que a investigação havia sido contaminada pela má conduta anterior. A armação de Sean O'Connell, segundo eles, deveria fazer os jurados questionarem se algo poderia ser confiável. Se o detetive original já havia manipulado o caso antes, como os jurados poderiam ter certeza de que as acusações atuais não eram fruto dos mesmos problemas sistêmicos? Mas os promotores rebateram. As evidências que levaram a Myers só surgiram depois da demissão de O'Connell. Na verdade, foi a recusa de O'Connell em considerar aquele DNA que permitiu a Myers evitar o escrutínio desde o início. Longe de fazer parte de um caso comprometido, as provas contra Myers eram uma página em branco que os investigadores descobriram após corrigirem os erros originais. Era uma nova investigação, com nova supervisão, novos métodos e uma ênfase renovada em provas em vez de especulação. O júri ouviu atentamente enquanto ambos os lados apresentavam seus argumentos. Para muitos, os momentos mais aterrorizantes vieram quando viram as provas físicas. Imagens do carro de Heather, do porta-malas onde seu corpo foi encontrado e dos relatórios de autópsia detalhando a brutalidade do crime. Foram mostradas de forma contida e cuidadosa, mas deixaram uma coisa devastadoramente clara. Quem quer que tenha feito aquilo, empenhou-se não apenas em destruir evidências, mas também em destruir dignidade. À medida que o julgamento avançava, um retrato mais nítido de Daniel Myers emergia. Ele não era apenas um colega quieto, sem antecedentes criminais. Ele era alguém que havia silenciosamente aterrorizado as mulheres em sua vida pessoal por anos, deixando nenhum rastro público, mas uma abundância de cicatrizes privadas. Uma das testemunhas mais poderosas da acusação descreveu um momento em que sentiu que Myers estava praticando sua violência contra ela, testando os limites, avaliando até onde podia exercer controle. Quando o júri finalmente se retirou para deliberar, a tensão era palpável. A sala do tribunal permaneceu quase em silêncio, aguardando um veredito que levara 4 anos para chegar. As horas passaram. Depois, um dia. E então, no segundo dia de deliberações, o júri retornou. Daniel Myers foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo homicídio qualificado, sequestro e adulteração de provas. Quando o veredito foi lido, a família de Heather chorou em silêncio. Alguns deram as mãos. Outros simplesmente abaixaram a cabeça. Para eles, aquele não era um momento de celebração.
Era um fechamento há muito esperado para uma jornada que começou com uma dor inimaginável, passou pela traição de um sistema e terminou com responsabilização. A justiça, embora tardia, finalmente havia sido feita. Na sentença, a promotoria pediu o máximo: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Citaram a natureza premeditada do crime, as tentativas de destruir evidências e o padrão contínuo de violência de Myers. O juiz concordou. Daniel Myers foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, garantindo que ele nunca mais seria livre. Em seus momentos finais no tribunal, Myers não ofereceu desculpas, nenhuma explicação. Ele simplesmente manteve o olhar fixo à frente, impassível, enquanto a sala do tribunal começava a esvaziar.